Agora você está chegando já no final do primeiro ano da sua legislatura e foi para Brasília. É um deputado muito bem articulado, que conversa muito, mas convenhamos, é um pouco diferente a política de Brasília com a do Acre, não é, Roberto? Com toda certeza. Lá em Brasília são 513 deputados federais. Existe um órgão chamado Colégio de Líderes, que são os líderes partidários, que dão a conotação para as votações, que dão as indicações para as votações dos projetos. Eu discordo muitas vezes do meu próprio partido, em algumas votações, porque tenho minhas convicções. Sim. E assim, concordo em algumas outras, desculpa, que venham a beneficiar a população. Você vai dizer, Roberto, mas você se considera de oposição, de independência ou até mesmo da base do governo? Eu me considero um deputado hoje independente. Sim. Que trabalha em prol da população. Então, aqueles projetos que forem em prol da população, vai ter o meu apoio. Aqueles projetos que eu entendo que não são em prol da população, não contarão com o meu apoio e nem com o meu voto. É uma questão sua. Claro, é pessoal. Eu fui eleito pela população do estado do Acre para quê? Para defender os interesses do nosso povo, da nossa população e também do país. Eu vou dar um exemplo clássico. Pois não. O arcabouço fiscal. Eu votei favorável ao arcabouço fiscal lá no início do mandato. Rapaz, xará, eu apanhei. Apanhei, mas apanhei E mesmo. por que votou? Eu votei por convicção, porque ali é a medida fiscal que vai dar o norte para o nosso país. Que vai botar assim um cabresto no governo. Perfeito. E aí, na época, o pessoal mesmo de direita era contrário. Não, porque é um projeto do governo, então tu tem que votar contrário. Tu tem que votar contrário. E eu dizia o seguinte, pessoal, isso aqui, o governo está dando um tiro no pé. O arcabouço fiscal é um tiro no pé do próprio governo. Mas muitas pessoas não queriam nem saber de conversa. Não, votou e tal, e criticavam. E eu lido melhor com as críticas do que com os elogios, graças a Deus. E aí eu deixei o tempo passar. O que aconteceu? O governo foi lá e vetou o arcabouço fiscal. Por quê? Porque não vai cumprir as próprias metas estabelecidas pelo governo federal. Sim. Deles mesmos. Por ele mesmo. Então eles vetaram. Eu acabei de votar agora. Sim. 5 minutos antes de entrar aqui. Foi? Eu votei, sabe o quê? Pela derrubada do veto. Para se manter o arcabouço fiscal do jeito que o governo queria lá no começo. Perfeito. Entendeu por quê? Porque isso aqui pode se tornar, lá na frente, eu não estou dizendo que vai se tornar, mas pode se tornar lá na frente, uma justificativa, um fundamento para um pedido de impeachment do atual presidente. Você não está levando em consideração que a medida seja defendida pelo Bolsonaro ou pelo Lula. Você está levando em consideração aquilo que você acha certo. Isso, correto. Eu vou dentro dos meus princípios, daquilo que eu entendo que é melhor para a população. E muitas vezes eu consulto a própria população através das minhas redes sociais. Eu faço pesquisas sobre alguns votos, de como eu deveria votar naquele projeto ou naquele projeto de lei complementar, enfim, como é que eu deveria votar? E aí a população, através das minhas redes sociais, se manifesta lá, dizendo se é favorável, se é contrário, enfim, tudo isso. Ontem mesmo nós tivemos um caso bastante emblemático, né? Que foi a votação no Senado para a escolha do novo ministro, né? Do Supremo Tribunal Federal. E eu coloquei nas minhas redes sociais, você é a favor ou contra a indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal? Ali você não vota não, né? Não, ali eu não voto, só os senadores. Você queria saber a opinião. Eu gostaria de saber a opinião. E fiz essa enquete. Sim. 97% dos meus seguidores, e aqueles também que não nos seguem, mas que acompanham as minhas redes sociais, votaram contrários à indicação dele. Logo, se você votasse, já seria contrário. Eles teriam certeza que meu voto seria contrário à indicação dele. Até porque ali a gente viu que é uma indicação política, infelizmente.